Domingo 29 do Tempo Comum, no seu ciclo C. Nesta ocasião, a liturgia dominical coincide com a celebração do mundo, na Jornada Mundial das Missões. E o Evangelho que hoje se proclama vai sublinhar a importância da oração perseverante, como depois poderemos escutar e refletir. Parece-me importante, num primeiro momento, sublinhar que há uma íntima ligação entre a jornada do mundo e o apelo à oração perseverante. Além disso, a primeira leitura da liturgia de hoje permite-nos compreender isso perfeitamente. É o Êxodo, capítulo 17. Aí se narra como, no contexto dos 40 anos de caminhada pelo deserto até à terra prometida, o povo de Israel é atacado numa ocasião por Amaleque, um inimigo poderoso, num lugar chamado Rafidim. É uma batalha muito dura, muito difícil. Moisés envia Josué para a batalha, enquanto ele sobe à montanha, acompanhado por alguns para orar. Lá, Moisés estende os braços e, enquanto reza com os braços estendidos, a batalha é favorável a Israel. Quando os seus braços se cansam e caem, então era o inimigo quem vencia. E, portanto, todos os que acompanhavam Moisés ajudavam-no a suster os braços, para que, enquanto intercedia diante de Javé, Israel vencesse a batalha. Assim é a batalha da evangelização e da missão da Igreja. Chamo-lhe batalha, porque a missão, a evangelização, acontece em guerra aberta contra o maligno. E sem as mãos abertas e os braços estendidos, sem a oração, a missão, a evangelização não se mantém. Recordemos que Santa Teresinha do Menino Jesus, uma carmelita descalça, é a padroeira das missões e viveu dentro do claustro de um Carmelo, com os braços estendidos, rezando pelos missionários, porque há batalhas que só se podem vencer de joelhos e com os braços em cruz. Permite que conte uma anedota que já partilhei noutra ocasião, dos meus anos como sacerdote antes de ser bispo. Eu tinha uma presença na Rádio Maria, na qual respondia a perguntas dos ouvintes, perguntas que mostravam dúvidas de fé ou pedidos de discernimento em situações difíceis da vida. E numa ocasião, uma alma contemplativa, uma vocação de clausura, escreveu-me uma carta. Ela ouvia aquele momento em que o sacerdote escutava as dúvidas que eram formuladas por telefone e as respondia. E essa alma contemplativa partilhou comigo que, naquele momento, enquanto essas perguntas e respostas eram formuladas, ela se punha de joelhos e, com os braços em cruz, rezava, pedindo que a graça sustentasse aquele sacerdote que estava a anunciar a boa nova e pedindo também que a graça abrisse os ouvidos e o coração de quem escutava a resposta à pergunta que havia formulado. Isso impressionou-me profundamente. Impressionou-me saber que, enquanto eu realizava esse serviço de responder a perguntas, havia alguém que tinha visto naquela imagem de Moisés com os braços em cruz o apelo à vocação que tinha recebido concretamente na sua vida. O do mundo, pois, recorda-nos. E a Igreja leva adiante essa grande batalha de ir até aos confins do mundo anunciando o Evangelho. E são milhares de milhões os que não conhecem Jesus Cristo. Atrevo-me a propor 3 compromissos para o dia do mundo. 3 compromissos. Primeiro, esta oração intercessora de Moisés com os braços em cruz. Uma oração intercessora pelos missionários, da qual falaremos agora. Em segundo lugar, a nossa contribuição económica dentro das nossas possibilidades, feita com seriedade. Uma contribuição que seja significativa, segundo as nossas possibilidades, porque é preocupante que, nos últimos anos, tenha diminuído em grande medida a contribuição mundial para as missões. Tem havido uma grande diminuição e, em terceiro lugar, o discernimento diante de um possível chamamento de Deus.
para ocupar um espaço mais direto na missão da Igreja. Acaso Deus nos chama a ocupar um lugar mais direto? Por exemplo, na animação missionária. Porque nas dioceses, nas paróquias, há frequentemente grupos de animação missionária que preparam campanhas de ajuda aos missionários, etc. Faço-vos estas 3 propostas. Oração intensa. A nossa contribuição econômica generosa e o discernimento diante de um possível chamamento de Deus para participar mais diretamente na missão da Igreja. Vamos agora à leitura do Evangelho que hoje se proclama. É Lucas 18, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos uma parábola, para lhes mostrar que era necessário orar sempre, sem desfalecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Nessa cidade havia uma viúva que costumava ir dizer-lhe: fez-me justiça contra o meu adversário. Durante algum tempo ele recusou-se, mas depois disse consigo: embora não tema a Deus nem respeite os homens, como esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não continue a vir constantemente aborrecer-me. E o Senhor acrescentou: reparai no que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam por ele dia e noite? Ou tardará em atendê-los? Digo-vos que lhes fará justiça sem demora. Mas, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra. Portanto, é um apelo. Sem dúvida alguma, é um apelo à oração perseverante. A tendência dos nossos dias, a tendência do nosso tempo, não é a perseverança. Pelo contrário, hoje em dia tendemos a confundir a oração com o relaxamento ou com o sentir-se bem. É muito frequente ouvirmos: eu rezo quando sinto que preciso, ou quando me sinto bem ao fazê-lo. Sempre a palavra sentir se mistura, não é? Não, a perseverança na oração é sinal de uma fé madura, não imatura. A perseverança é sinal de fé madura. Dizia Karl Rahner, um jesuíta, conhecido teólogo, aquele que só reza quando tem vontade de o fazer, significa que se resignou a ter cada vez menos vontade de rezar. Vale mais uma oração, pobre, mas regular e fiel, do que momentos sublimes de oração, porém esporádicos. E é que, claro, devemos ter em conta que a oração não consiste tanto em sentirmos-nos bem, diante de Deus. Às vezes, também a oração tem como finalidade saber suportar momentos em que nos parece que Deus está ausente, momentos de noites escuras, e saber suportar esses momentos sem procurar substitutos em falsos ídolos, mas agarrando-nos à fidelidade da oração. Sem essa fidelidade à oração, sem essa constância, Santa Teresa de Jesus insistiu muito nisso no seu testemunho, no Livro da Vida. Sem essa fidelidade nada se consegue. Muito depressa se chega a um ponto em que já não se avança mais na vida de oração, na vida cristã, na vida de virtude. Portanto, o importante é a perseverança na oração, ser perseverante, para além dos nossos estados de ânimo. E, porque é preciso repetir tantas vezes as coisas diante de Deus, Evagrio Pontico, um padre da Igreja, que é citado explicitamente no Catecismo da Igreja Católica, diz: não te aflijas se não recebes de Deus imediatamente o que lhe pedes. É Ele quem quer. Permaneças mais tempo perseverante junto dele, em oração. Talvez, se te concedesse logo, esquecer-te-ias dele. Deus dá-te a graça de permanecer de modo perseverante. Hoje em dia, nesta cultura das novas tecnologias que se está a formar, a perseverança na oração é uma grande batalha. Perante tantas tentações de dispersão, temos de travar essa batalha com unhas e dentes. A perseverança da nossa oração
Temos de defender o nosso tempo de oração, porque defender esse tempo que temos explicitamente reservado para a oração é defender o bem das almas que nos foram confiadas. E é defender a nossa própria vida interior. Que Deus nos conceda a graça de escutar este apelo neste domingo, dia do mundo, de estender as nossas mãos de modo perseverante, refletindo o sinal da cruz de Cristo e pedindo ao Pai o dom da perseverança e da intercessão. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.